Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar a live aqui, depois de várias complicações técnicas que a gente teve. Mas acho que agora vai dar tudo certo. Sejam bem-vindos a mais um Itaú Data Science. Essa é a nossa segunda edição. Trazer para vocês aqui a apresentação do nosso Leonardo Gugliatti, nosso convidado. Eu sou o Gabriel. Ô Zig, só um momentinho que ele tá no mudo. Aí não tá, ele tá habilitando ali. Um segundo. Só um segundo, então, que ele agora Vocês escutam? Agora sim. Agora sim, né? Boa. Que bom. Ótimo, perfeito. Prosseguir aqui, então, agora vai dar tudo certo, pessoal. Então, eu sou o Gabriel. No time aqui do Meetup tem o Robert e o Thales também, ajudando na organização e na divulgação. Hoje a gente recebe o Leonardo Gugliatti. Pessoal, o LinkedIn dele está aqui, tá no QR Code. Fiquem à vontade para conectar com ele, fazer network, chamar sobre a apresentação. O Leonardo, ele possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, doutorado em Modelagem Computacional pelo Laboratório Nacional de Computação Científica, foi professor do Departamento de Ciências Matemáticas e Naturais da Universidade Federal do Espírito Santo e, desde 2010, é professor do Departamento de Mecânica Aplicada e Computacional da Universidade Federal de Juiz de Fora. Desde 2014, ele é membro do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional, atuou como chefe do Departamento de Mecânica Aplicada e Computacional e foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional da UFJF, na gestão 2018 até 2021. Atualmente é membro da Comissão Própria de Avaliação da UFJF e recentemente tem orientado teses e dissertações em computação evolucionista, inteligência computacional e ciência de dados, para contribuir na solução de problemas de diversas áreas, tais como engenharia, biologia, economia, energia e meio ambiente. Então, bastante coisa interessante. Então, gostaria de agradecer aqui mais uma vez, né, o Leonardo por estar participando aqui e estar dando a oportunidade da gente estar aprendendo um pouco com ele. E passar a voz para você agora, Leonardo. Deixa eu... Acho que o Leonardo está no... Tá no mudo ainda. Aí, agora vocês me escutam? Sim. Agora escutamos. Tudo bem. A minha tela está compartilhada? Tá sim, Léo. Tá sim? Tá aí o slide? Que bom. Perfeito. Muito bem. Então, eu já vou começar. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite do Itaú Meetup para estar aqui, para poder participar, né? Falar um pouco sobre as pesquisas que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos, atuando na pesquisa. Muito bem. O título é Abordagens Multidisciplinares em Ciência de Dados e Modelagem Computacional. E a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre ciência de dados, que é o que eu venho trabalhando aí recentemente, nos últimos 5, 6 anos, e a modelagem computacional, que é a área de formação. Essa aqui é a nossa agenda, são vários tópicos, eu vou passar por eles um pouco mais rápido, né? São muitos tópicos, mas a ideia é apresentar para vocês diferentes aplicações, né? Empregando modelos computacionais e também dados de diferentes naturezas. Bem, eu gostaria de começar aqui, inicialmente, falando sobre a quarta revolução industrial, né? Situando e localizando a gente aqui no tempo. Bem, desde a primeira revolução industrial, lá em 1784, passando pela segunda e terceira, né? A segunda baseada na produção em massa e a terceira baseada na produção de eletrônicos, né? Hoje nós estamos, ou que é o amanhã, né? Estamos na quarta revolução industrial baseada nos sistemas cyberfísicos. O sistema cyberfísico a gente já tem, enfim, principalmente agora na pandemia, algum tempo que a gente já interage com eles, né? A gente entra no celular e solicita um carro
por aplicativo, ou então você solicita a comida, né, que chega na sua casa, ou então você faz uma interação e consegue uma vaga de trabalho, né. Sobre a quarta revolução industrial, tem um link aqui do YouTube, é um videozinho curto de 1 minuto e meio, do Fórum Econômico Mundial, que dá uma explanação bastante interessante dessa evolução. E aí agora a gente fala sobre modelagem computacional e ciência de dados, né? Muito bem, são 2 pontos aqui, que são 2 pontos do meu interesse, né? Não só na pesquisa, como também a gente já vem entendendo e aprendendo sobre isso. A ideia da modelagem computacional é a gente evitar, né, experimentos no mundo real, ou no caso, o uso de protótipos, né? Então, nós temos um problema, ele é relativamente complexo, ou custoso, ou caro, para a gente reproduzir ou testar. O que a gente faz, então? A gente trabalha com um modelo. Realizamos, então, simulações, temos um modelo melhorado, e assim nós temos uma solução sem necessariamente passar por um experimento ou por um protótipo. É claro que às vezes é necessário, mas o modelo pode ajudar a reduzir essa quantidade de protótipos. E quando esse problema é muito complexo, às vezes é fácil, ou mais fácil, coletar informações, dados sobre esse modelo. E aí nós temos o seguinte, né? Nós temos aqui os dados e vamos trabalhar com esses dados. E aqui os dados todos desorganizados, né? Então, incluindo as tarefas, né, que a gente usa na ciência de dados, né? A gente pode arrumar esses dados, né? E a ideia é que a parte mais difícil e é o santo graal aqui da ciência de dados, é contar uma história com esses dados, né? Então, esses dados todos desorganizados, a gente consegue organizá-los, né? E contar essa história. E para contar essa história, a gente usa, ou pelo menos uma das formas, né, é usar aprendizado de máquina, né? A gente tem os dados brutos, pré-processamos, usamos as técnicas de aprendizado de máquina, pós-processamos, né, para a gente reportar esses resultados, e aí nós temos aqui os insights, né, que esse é que é o ponto que a gente sempre deseja chegar, sair dos dados, se for necessário usar modelos e chegar no insight. E aí, só para falar um pouco sobre a estrutura da apresentação, dentre os tópicos que eu vou apresentar aqui, a ideia é seguir sempre essa linha, né? Primeiro, contextualizar o problema, falar sobre o modelo matemático, a descrição dos dados, em seguida a solução computacional e, se for necessário, aqui alguns comentários e algumas reflexões, né? E eu sempre gosto de colocar essa frase aqui, que eu acho ela muito interessante, que essencialmente todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. E combinando modelos com dados, a gente consegue ter insights, a gente consegue avançar. E aí, eu vou falar agora um pouco sobre os dados que são gerados por modelos. Essa foi uma primeira experiência que eu tive lá em 2009, quando eu acho que realmente tive o primeiro contato com dados e o que seria, o que hoje eu entendo que é ciência de dados, naquela época eu não entendia, né? Foi um projeto com a Petrobras para determinar amassamentos em dutos, né? Então, são gasodutos, eles ficam enterrados, né? Aqui é um duto que foi desenterrado, né? E aí, o que é um amassamento? É uma depressão na superfície do duto, né? Que muda a curvatura dele. Existem algumas normas que elas elas determinam quando que esse duto tem que ser trocado. Então, se esse amassamento ele for em torno de 6% do diâmetro do duto, ele tem que ser trocado. Só que o que acontece? O duto está enterrado, em geral, em um local de difícil acesso, e isso demanda máquinas que são máquinas pesadas e tem um custo muito alto envolvido nisso, né? Então, determinar adequadamente esse grau de severidade é muito importante. E essa severidade ela é baseada nas tensões internas que surgem no duto. A gente não vai se preocupar com isso aqui agora, mas o que é importante dizer aqui é que elas dependem dessa curvatura. Mas a questão é como saber e como determinar onde ou quando um duto tem amassamento. Bem, isso é determinado por meio de um aparelho, né? Um aparelho de inspeção, que tem essas hastes aqui, né?
e com isso, onde o duto tem um amassamento, essa haste se move e ela detecta que existe um amassamento. Só que qual é o problema? Esses dados são muito difíceis de serem conseguidos, né? E no caso, à época do projeto, né, estavam fazendo a inspeção na linha dutoviária e nós ainda não tínhamos alguns desses dados. O que nós tivemos que fazer, então, né? O nosso objetivo era desenvolver um modelo para recuperar a forma do duto. Só que nós ainda não tínhamos uma forma de amassamento do duto. Então, o que nós precisamos fazer foi criar um modelo sintético, né, onde nós sabíamos qual eram as curvaturas e quais eram as tensões, e a partir disso testar o sistema que a gente estava desenvolvendo, né? Então, nessa época, né, eu usei aqui de um modelo em coordenadas cilíndricas, em funções de base radial, são modelos matemáticos, e foi possível reconstruir ou construir essa forma que está aqui, ó, que eu mostro para vocês. Então, isso aqui é um amassamento sintético. E qual é o ponto aqui, né? Foram gerados dados, o que nós temos aqui, com esses dados, a gente consegue, nós conseguimos recuperar a forma do duto, né? E nós sabemos exatamente quais são as curvaturas e os amassamentos. Então, com isso, a gente pode validar o sistema computacional. Então, esse é um caso onde nós temos os dados que são gerados por meio de modelos. Nós temos também em outros casos, né, modelos que são gerados a partir de dados. Esse é um caso, nesse caso a gente tem um modelo como esse aqui, né, ele foi construído para responder uma pergunta bem simples, né? A gente quase sempre aí, né, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, ou enfim, periodicamente a gente troca de celular. E na hora de trocar o celular, sempre surge a pergunta, né, qual o aparelho que eu vou comprar, né? E tem uma série de pontos que definem essa compra, né? Sistema operacional, a disponibilidade, as dimensões, o peso, a tela, o processador, enfim. E o que nós queríamos saber é o que determina para o consumidor a compra de um celular. O que leva o consumidor a comprar um celular? Então, o que nós fizemos aqui? Construímos um modelo para compreender esse processo de compra do consumidor, né? Levando em consideração características do produto, como preço, tela, memória, e alguns outros fatores exógenos também, né, que é a competição entre os fabricantes, né, e as chamadas externalidades de rede. Isso que acontece quanto mais usuários, né, quanto mais usuários usam aquele serviço ou aquele aparelho, isso agrega um valor para aquela marca. E o objetivo aqui desse modelo é simular a participação no mercado no ano de 2015, isso que é chamado de market share, é o quanto cada empresa compartilha do mercado, né? E a obtenção dos dados, ela foi feita por meio de web scraping, né, em sites de comparação de aparelhos. E qual é o modelo, né? Como que nós construímos esse modelo? A gente usou modelagem baseada em agentes, né? São sistemas de agentes autônomos, agentes computacionais, né? A concepção deles é relativamente simples, eles seguem regras também simples, né? E quando a gente formaliza isso aqui, a gente pode entender como um sistema dinâmico, né? Aqui, alguns de nós aqui temos em nossas casas, ou já conhecemos os robôs de limpeza, né? Isso é um exemplo de um agente, né, em que ele realiza a limpeza, é um agente autônomo, né? Então, isso aqui é um exemplo. Um outro exemplo são esses agentes que a gente interage no celular, né? Quando você fala um OK Google, Siri, enfim, né? Ou quando você chama a Alexa, então são exemplos de agentes, né? Essa ideia surgiu lá na década de 60, 70, com o Schelling, né? Ele foi até prêmio Nobel de Economia, na economia comportamental, e ele explicou com um modelo muito simples como que ocorre a segregação na compra de imóveis em Nova York, né? Isso lá na década de 60, 70, ele usou usou moedas de diferentes cores, né? E como funciona o modelo de agentes? A gente tem aqui um ambiente, né, que pode ser
representado de várias formas. Temos os agentes que interagem com esse ambiente, modificam esse ambiente e, ao modificar, eles alteram a tomada de decisão dos próximos agentes. Então, é isso que a gente... foi dessa forma que nós trabalhamos nesse modelo, né? Então, nós fizemos aqui um modelo de características do consumidor, usando a renda, que é a capacidade daquele cliente, daquele agente adquirir um produto. Essa distribuição de renda foi baseada em informações do IBGE, de classes A até E. Né? Nós usamos também o preço médio dos smartphones por classe. Esse preço médio também nós fizemos a coleta por meio de web scraping. Modelamos também a compra por impulso ou necessidade, incluímos isso. Incluímos também a personalidade e uma informação que nós encontramos aqui, que funciona muito na compra de carros elétricos, que é chamada Power Distance, né, que expressa como as pessoas aceitam a desigualdade. Né? Isso aqui é uma medida e ela é mais baixa, né? Por exemplo, quanto maior o índice de Gini do país. Né? No caso aqui, a Dinamarca 0,18, o Brasil 0,69, indicando que no Brasil aceita-se melhor a desigualdade do que na Dinamarca comparativamente. E aí, o que foi coletado via web scraping é essa tabela que está aqui embaixo. Né? Nós temos o modelo, a marca, o peso, uma nota que foi dada para o hardware em função da velocidade, e o que nós fizemos foi ponderar essas duas notas. Né? Muito bem. Como é o funcionamento desse modelo? Né? A ideia é simular iterativamente as decisões de compra dos agentes. Né? Então, a tomada de decisão ela é individual, é baseada na característica do agente, que a gente falou no slide anterior, né? E também nos atributos dos aparelhos. E inserimos também algumas informações de mercado. E como que esse modelo foi construído? Através de uma função de utilidade, usando essa é a função de utilidade que foi construída. Nós simulamos 100 mil agentes, ou que seria 100 mil compras, né? E o objetivo era minimizar o erro entre o market share do modelo e o market share real. E o que nós conseguimos aqui, né? Tá nessa figura aqui do lado, né? Nós usamos somente as quatro maiores empresas que estavam no mercado àquela época, né? E nós conseguimos uma aproximação razoável do market share. E o que no final a gente conseguiu com isso? Né? Um modelo de como se dá o processo de compra de celulares, no caso aqui no ano de 2015. Né? Esse modelo tem alguns senões, né, que o market share nós usamos de 2015, porém os dados nós coletamos em 2016, 2017. Só que aqui a gente discute que esse processo de compra não muda bruscamente de um ano para o outro. Né? Claro que eu acredito que a gente não consegue aplicar agora em 2021, 2022, principalmente por conta da pandemia e do uso intenso de celulares. Mas é um exemplo de um modelo que foi baseado em dados. Além disso, também há modelos que são inspirados na natureza. Eu vou falar um pouco deles agora para vocês. Aqui, antes de falar desses modelos, eu gostaria de apresentar o conceito de estigmergia, para quem ainda não conhece. Né? E essa estratégia de estigmergia foi usada em algoritmos de otimização que rodam em paralelo, que são chamados de ilhas. Né? E o que é a estigmergia? Né? A estigmergia, a gente está falando de agentes, né? Ela é um método de comunicação indireta entre agentes, e isso se dá por meio de um sistema que se auto-organiza. E eles se comunicam e colaboram entre si. Muito bem, essa é a definição. Mas onde a gente pode ver isso? Onde a gente pode ver ou entender e verificar que existe a estigmergia? A estigmergia ocorre nas colônias de formiga, como a gente pode ver aqui, né? Quando elas formam uma trilha. Pois é, não tem ninguém que diz para a formiga que ela tem que formar uma trilha, mas elas formam uma trilha
encontram os caminhos, né, de ida e de volta. O que acontece aqui no processo de estigmergia é que cada formiga dessa aqui, por onde ela passa, ela deixa um hormônio chamado de feromônio, e a próxima formiga, ela sente o cheiro desse feromônio, né, e quanto mais a formiga passa por aquela trilha ou aquele caminho, esse estímulo ele é reforçado, né? Então nós temos muito que aprender com as formigas, né? Então são seres aqui que individualmente, né? Formiga ela é quase cega, enfim, mas quando elas se juntam, né? Elas conseguem fazer coisas incríveis, né? E a gente pode, como eu comentei, né? A gente percebe a estigmergia em sociedades de formigas que já estão aqui na Terra há mais de 160 milhões de anos, né? Mas também a gente percebe isso em térmitas, vespas e, em alguns casos, em bactérias. E nós também percebemos, de certa forma, a estigmergia em seres humanos, né? Aqui nós temos um caminho, né? E a gente já, né? Quantas vezes a gente não vê por meio da grama como se forma uma trilha, né? Então isso aqui é uma comunicação indireta entre humanos, né? Onde a informação que nós deixamos aqui, ao invés de feromônio, né, é uma marca na grama, né? Então os próximos seguem essa marca até que se forma uma trilha como essa aqui. Então a gente também percebe isso entre humanos, né? Mas não somente, né? A estigmergia ocorre no caso das térmitas ou cupins, né? De uma forma usando um feromônio que eles têm na saliva. Então quanto maior o monte de argila que se forma, maior o estímulo. Isso também ocorre nas vespas, né? Só que nas vespas ocorre de maneira visual, né? Então quando as vespas constroem o seu ninho, né? Então existe um estímulo à simetria e elas sempre preenchem o ninho, né? E ele é construído de maneira simétrica. E o que é interessante é que ninguém diz, né, para a vespa que ela tem que construir o ninho de maneira simétrica, aquilo se auto-organiza. No caso aqui das térmitas, então, notem que um processo simples como esse aqui dá origem a estruturas enormes, né, gigantescas, como essa mostrada na figura. E aí chega a casos até, esse é um artigo que saiu em 2018, né, é uma espécie de térmita, ou de cupim, né, como a gente conhece aqui, né? São ninhos que já são construídos há mais de 4.000 anos, cobrindo uma área gigantesca na Caatinga, aqui, brasileira, né? São 200 milhões de ninhos, né? E todos eles interconectados, aqui algumas fotos, né? E é uma área quase do tamanho da Inglaterra, né? Então, a gente nota aí que essa comunicação indireta, né, a gente vê o tipo de estrutura que pode ser formada. E, como eu gosto de deixar aqui, o modelo matemático para isso, né, são essas duas equações que são relativamente simples, né? Uma que mostra a probabilidade de transição, de escolha desses agentes, das térmitas, né? E aqui é uma equação que representa a trilha. Eu vou falar disso aqui um pouco mais à frente. Mas como que a gente usa isso, né? Bem, eu estou falando aqui de algoritmos de otimização, né? E uma das formas da gente trabalhar com otimização é usando algoritmos evolutivos, que tem algumas vantagens em comparação com os métodos analíticos e de programação matemática. Alguns exemplos aqui, né? Algoritmos genéticos, enxame de partícula, né? E uma forma de se trabalhar com essa evolução é por meio de um modelo em ilhas, né? O que é um modelo em ilhas, né? Ao invés de eu rodar um único algoritmo de otimização, eu rodo vários deles, né? E faço uma comunicação entre eles. Isso permite que eu execute esses algoritmos em paralelo, faça combinações com algoritmos com características complementares, né? E aí eu tenho um ganho de desempenho. Só que isso vem com um custo, né? Que são as políticas de migração, né, quando eu vou trocar essas soluções aqui, que eu posso fazer isso, né, se eu executar todos os algoritmos sem a comunicação entre eles, eu não tenho ganho, né? E a topologia das conexões, qual o algoritmo, qual ilha vai se conectar com qual? Bem, existe um pacote já em Python, né? Python e C++, na verdade ele é
em C++, mas tem uma versão para Python que simula esse tipo de problema. E o que nós fizemos, então, né? A ideia foi desenvolver uma estratégia de comunicação inspirado nessa forma com que as formigas se comunicam, né? Ou baseado na estigmergia. Qual que é a ideia aqui, né? Essa probabilidade é a probabilidade de uma ilha se conectar com outra. E ela vai sendo atualizada através dessa equação aqui. De que maneira? Que ao longo do tempo, as conexões que não são úteis ou que não trazem benefício para os algoritmos, elas simplesmente deixam de existir, né? Então, aqui tem um exemplo com 5 algoritmos. Isso aqui é o resultado de uma tese, né, que está publicada nesse artigo. E à medida que o algoritmo vai evoluindo, né, ele se auto-organiza. Então, aqui nós usamos 5 algoritmos evolutivos diferentes, né, aqui está representado pelas siglas de cada um deles. E notem que ocorre uma auto-organização, e no final aqui ficam somente 2 algoritmos, né? Esse aqui, que é um algoritmo genético, e esse aqui que é uma evolução diferencial, evidenciando aqui a auto-organização desse sistema. Nós também rodamos para diferentes problemas, então, que nós temos para a execução de um problema. Então, mais uma vez, né, temos o processo de evolução, e ele já se organiza de uma outra forma, né? Nem todas as conexões, elas são extintas, né? Mas notem que algumas conexões aqui são mais fortes do que outras, né? Aqui, no caso, o algoritmo de evolução diferencial se comunicando com o algoritmo genético e com um algoritmo de enxame de partículas. Esses são algoritmos de otimização, né? E a gente percebe para um outro problema aqui uma configuração similar, né? Então, uma forma de se organizar, e notem que isso aqui não tem interferência do usuário, né? Isso aqui depende somente do desempenho dos próprios algoritmos. E o que acontece nesse caso aqui, né? Esse modelo, como foi desenvolvido, ele tem um foco nas ilhas, né? Então, nós também desenvolvemos um outro modelo de ilhas, né? Que ao invés de ser baseado nos algoritmos, né, na comunicação entre as ilhas, a escolha é feita pelos indivíduos nas populações que ficam em cada uma dessas ilhas, né? Então, a ideia aqui é trabalhar com o modelo de risco e retorno, né? E quem faz a escolha é o indivíduo, e ele interpreta cada uma dessas ilhas como um investimento. Qual é a vantagem aqui, né? Que a gente não tem perda de soluções. No caso anterior, quando uma ilha era extinta, aquelas soluções deixavam de contribuir para o modelo. Nessa forma aqui, todos os indivíduos, eles contribuem, né? E aqui, no caso, nós controlamos para não ter extinção de ilhas, né? Então, aqui a gente tem alguns experimentos que foram feitos, né, e a gente percebe que algumas ilhas diminuem de tamanho e outras aumentam de tamanho, mas a mudança aqui está na forma como se faz essa comunicação e na escolha do indivíduo. E agora, recentemente, a gente conseguiu usar um modelo como esse para um problema prático, né, que está publicado nesse artigo aqui, que é um modelo de ilhas para gerar dietas hipocalóricas, né? Dietas hipocalóricas são aquelas com menos de 2.000 calorias por dia, né? Então, nós fizemos aqui uma codificação de 6 refeições diárias, né? Combinando o algoritmo genético e a evolução diferencial, que a gente já viu anteriormente, que eles funcionaram bem, né? Porque eles têm características que são complementares, né? O algoritmo genético tem uma característica de exploração do espaço de busca e a evolução diferencial de intensificação. Então, essas duas características se complementam na busca por soluções. Aqui nós usamos uma topologia mais simples, né? Ela não se auto-organiza, né?
até porque a nossa ideia era realmente deixar o problema mais simples. E aqui nós temos um exemplo de uma dieta com 6 refeições e em torno de 1.450 calorias, né? Então, é algo que realmente faz sentido, né? E tudo isso aqui foi baseado na tabela TACO, que é a tabela de alimentos, né? Que é usada aqui no Brasil. Então, ela funciona aqui para o nosso país, a gente pode usar uma dieta como essa, claro, com a supervisão de um nutricionista, né? Um outro caso que eu gostaria de comentar com vocês, que foi uma experiência muito rica, né, é o uso de ciência de dados nas ciências sociais. Então, eu vou descrever esse problema para vocês, né? Isso aqui foi uma pesquisa que surgiu aqui na cidade de Juiz de Fora, né, que foi uma parceria com a Associação dos Motoristas de Aplicativos de Juiz de Fora, que a ideia era saber qual era o impacto da Covid-19 para os motoristas que trabalham nas empresas de transporte individual. Foram dados que foram coletados via questionário e algumas entrevistas com os dirigentes dessa associação. Eu contribuí aqui no tratamento dos dados deste questionário. Foram 267 motoristas que responderam, a gente só selecionou aqueles que tiveram mais de 6 meses de trabalho, né? Essa coleta ocorreu em abril de 2020, e a ideia era entender as percepções, né, antes e durante a pandemia, né? E para poder contribuir com o debate sobre a regulamentação desse tipo de trabalho, né? Isso aqui gerou um artigo que foi aceito na revista brasileira da Associação Brasileira de Estudos de Trabalho, e o que eu gostaria de deixar para vocês aqui, né, é uma lei que, para quem é cientista de dados, invariavelmente passa por ela e sofre dela na pele, que é a Lei 80-20 de Pareto, né? E o que é a Lei 80-20, né? 80% do seu esforço é para resolver 20% dos problemas, né? E realmente a gente passa por isso. E aqui ficou muito claro, né? Então, o processo de limpeza de dados deste questionário, ou destes questionários, né, foi um processo bastante árduo, né? Principalmente o tratamento das excepcionalidades, o ajuste dos dados, né? E também, como no caso aqui a gente estava lidando com cientistas sociais, é muito interessante como que a interpretação e a visão do problema, né, a gente conseguir coincidir a visão computacional com a visão social, né, então isso toma tempo, isso exige muito diálogo, né, então realmente foi um desafio e foi um aprendizado também, né? E aqui, na tarefa de limpeza dos dados, né, eu sempre também gosto dessa frase, né, que é uma frase do Tolstói, do livro da Ana Karenina, né? Famílias felizes são todas iguais, mas cada família infeliz é infeliz do seu próprio jeito. O que isso tem a ver com os dados, né? Os dados, quando eles estão desorganizados, quando eles estão organizados, todos eles são muito parecidos. A gente usa, a gente consegue importar, rodamos os modelos, conseguimos tirar conclusões, mas quando eles estão desorganizados, cada um é desorganizado da sua própria forma. Então, isso realmente demanda muito tempo, muita paciência e muito estudo do cientista de dados. E aqui só algumas conclusões, né, que foram retiradas com esse estudo, né? A gente conseguiu um perfil dos motoristas da cidade, né? A gente chegou em algumas conclusões aqui que podem parecer que são meio óbvias, né? Que a gente percebe, mas os dados mostram isso, né? Aqui a quantidade de dias trabalhados, a gente vê que após a pandemia, né, muitos motoristas deixaram de trabalhar nenhum dia, né? A quantidade de horas trabalhadas por dia também, que aqui tinha quase uma distribuição normal, né? A gente vê que ela ficou bastante enviesada, né? Muita gente que não estava trabalhando, que no caso 36% dos motoristas, né? E isso ajudou também a gente a levantar algumas preocupações e ações que foram demandadas
pelos motoristas, né? Então, no caso aqui, aumento de tarifa ou de repasse pela empresa, né? Apareceram as coisas interessantes como renda mínima, né? E também, claro, né, o medo de adoecer por conta da doença e não ter como pagar as despesas, né? Esse questionário aceitava múltiplas respostas, né? Por isso aqui a soma, né, fica maior do que 100%. Mas realmente aqui foi uma oportunidade de ter uma interação interdisciplinar, né? De pessoas que tinham uma visão completamente diferente do problema, né? Mas a gente teve que se acertar, se entender para gerar algo que seja útil, né? E foi muito interessante porque a gente vê que os métodos computacionais podem ser usados nas ciências sociais, e no caso aqui a gente fica muito satisfeito quando dá-se um uso, né, para o que a gente desenvolve. Um outro caso que eu gostaria de comentar com vocês aqui é o resultado de uma tese, né, que a gente foi defendida agora em 2020. Isso aqui é um resultado de quase 10 anos de trabalho, começou lá na UFES, né, e como que o mesmo modelo pode ser usado em diferentes contextos, em diferentes disciplinas, né? Bem, eu gostaria só de falar para vocês aqui, né, sobre o processo de extração de óleo, gás e carvão, né? Então, aqui no Brasil, né, o foco é óleo e gás, né? Então, o que acontece com os recursos minerais, por exemplo, como óleo e gás? Eles ocorrem em camadas, são chamadas rochas sedimentares. O que é uma rocha sedimentar, né? Como o nome diz, é que ela é formada por sedimentos, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a formação de óleo ou de carvão, ela depende de um processo longo, né? Como que esse processo se inicia? De uma rocha-mãe, ou chamada rocha geradora, né? Ela libera alguns sedimentos. Esses sedimentos são transportados para regiões mais baixas e vão se acumulando, né? À medida que eles vão se acumulando, né, a pressão em cima nesses sedimentos vai aumentando, né? Então existe um processo que é chamado de cimentação e o outro que é o de litificação, que é onde realmente forma a rocha, né? E o que acontece aqui? Diferentes sedimentos formam diferentes tipos de rocha. E qual que é o interesse aqui, né? Pensando nessa questão energética, né? Quais dessas rochas, ou quais dessas camadas, já que elas formam diferentes camadas, né? Quais dessas camadas formam óleo ou formam gás, né? Então, como que se dá o processo ou a obtenção dessa informação? Por meio de poços, né? Então, alguns poços eles são perfurados, eles atravessam diferentes camadas, e ao analisar, e o geólogo, ao analisar essa informação, ele consegue ter uma ideia de quais camadas têm potencial para geração de óleo. E, muito bem, então o que acontece aqui? Existe todo um processo e o interesse é contar essa história de trás para frente, né? A gente sabe como é o processo para se formar a rocha, mas dado que nós temos esses dados aqui sobre uma determinada a seção do poço, como contar essa história de trás para frente, né? Bem, antes de falar como fazer isso, né, eu vou falar sobre a filogenética. O que é a filogenética, né? Ela é o estudo de relações entre diferentes grupos e organismos. Aqui nós temos um exemplo de fatias de DNA, né? DNA não, de alguma informação aqui dos seres vivos, e por meio de similaridade entre esses pontos aqui, é possível construir uma árvore, né, que é chamada uma árvore filogenética, que conta a história evolutiva desses seres, né, que estão listados aqui, né, e é possível determinar uma similaridade entre eles, mas não é uma similaridade qualquer, não é? É uma similaridade evolutiva, não é? São os seres que compartilham um ancestral comum. Então, quanto mais a gente anda aqui da direita para a esquerda, mais a gente avança no tempo ao contrário, né? Então, o que nós temos aqui, então, é a chamada árvore filogenética.
E qual que é a ideia aqui, né? Será que a gente não consegue, como as rochas existe um processo de evolução, né, que elas saem de uma rocha mãe, geram os sedimentos e tem todo um conjunto de processos, né, que aquilo pode se tornar óleo, pode se tornar gás, ou pode se tornar mármore, enfim, né, tornam rochas sedimentares diferentes. Será que a gente não consegue usar essa mesma ideia para contar essa história das rochas? Né? E aí, mas será que isso funciona? Então, a gente foi atrás de algumas ideias, né, de que outros pesquisadores já usaram, e nós descobrimos aqui, ouvimos aqui, né, percebemos ou verificamos que essa ideia já foi usada para linguística, né, para o processo de evolução das línguas. Né? Esse aqui é um artigo publicado em 2003, onde os pesquisadores usaram a análise filogenética para representar a evolução das línguas, né? Até chegar lá no proto-indo-europeu, mais ou menos 8.000, 8.500, 9.000 anos atrás. Né? Isso aqui faz muito sentido, né? Porque quando a gente olha aqui a língua que nós falamos, o português, né, ela se separou do espanhol mais ou menos há 1.000 anos atrás, né? Que faz muito sentido. Né? Então, quando se monta uma árvore como essa, é possível determinar não somente a similaridade, mas também o tempo de separação. E a questão é, será que é viável usar essa representação da filogenética que funcionou ou que deu certo aqui na linguística em geologia de poços? Só para a gente entender como que isso aqui foi feito, né? Então, aqui está o processo, né, das línguas indo-europeias, né? Elas surgiram, a língua mãe surgiu mais ou menos aqui, né, numa região que seria próximo da Turquia ou aqui do Cazaquistão, alguma coisa assim, e deu origem às línguas, parte, né, do continente asiático e do continente europeu. E como funciona esse processo? Os pesquisadores, eles pegaram diferentes palavras, no caso aqui 200 palavras de cada idioma, e calculou uma similaridade entre elas. Né? A gente percebe aqui como que existe uma similaridade aqui entre português, espanhol, francês, italiano, né? Então, eles conseguiram construir uma matriz de similaridade e usaram essa análise filogenética. Né? E qual é a ideia aqui, então? A gente usar isso com os dados geológicos. Mas como obter e como chegar até esses dados geológicos? Então, nós fizemos aqui uma solicitação por meio da universidade, né, ao Banco de Dados de Exploração de Petróleo, chamado BDEP. Né? Ele guarda e dá a manutenção de todos os dados de exploração de petróleo no Brasil. Né? No caso, aqui são 215 mil mídias, isso aqui são dados de 2019, se eu não me engano, e o que nós usamos aqui são chamados arquivos LAS, né, que é um arquivo específico e tem aqui a característica dele. Eu não vou entrar aqui em detalhes, né, mas a gente consegue alguns pacotes em Python para poder fazer a leitura, né? E aqui são os dados que vêm dos poços, né? Os poços são perfurados, né? E aqui algumas informações que são extraídas, né? Então, a ideia é que quanto mais o poço, quanto mais se perfura o poço, né, mais para trás se avança no tempo, né? Os períodos geológicos. Então, a ideia é tentar recontar essa história por meio de análise filogenética. Bem, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas a ideia é que as lâminas do poço funcionariam como os idiomas, né? E o processo de geração das rochas, que é chamado de diagênese, seria a evolução. Aqui a gente conseguiu, nessa tese, mostrar o funcionamento, né? Essas diferentes lâminas aqui, né, de diferentes poços. Esse é um trabalho em colaboração com o departamento de estratigrafia da UERJ, né? Então, a informação que nós temos é que isso aqui faz sentido, até porque existe uma similaridade entre as lâminas, porém, alguns pontos aqui geraram dúvidas, né? Então, é um sinal de que a gente tem ainda que trabalhar melhor nesse modelo. Mas é possível, né, usar um modelo que foi desenvolvido na filogenética, foi usado com sucesso na linguística, e a nossa tentativa agora é de usar em dados geológicos. Mas por trás disso tem o mesmo funcionamento, o mesmo sistema, que é a ideia de evolução.
Uma outra coisa também que a gente chegou, uma outra estratégia que nós usamos também, né, foi o uso de modelos para simplificar dados complexos, né? E aqui, quando eu falo dados complexos, né, eu estou dizendo aqui dados que a gente consegue em grande quantidade, né, e que representam um fenômeno que não é simples de ser explicado, né? Isso aqui é uma pesquisa que foi uma outra tese de doutorado também, né, da redução de dimensionalidade a dinâmica molecular. E o que é a dinâmica molecular, né? É um processo, é um método de simulação computacional, né, que analisa o movimento de átomos e moléculas, né? Quando esses átomos e moléculas eles interagem entre si, a gente tem uma visão da evolução desse sistema, porém ele tem um custo computacional bastante elevado. E aqui nós temos um exemplo, acho que está pequena essa figura, mas é um exemplo de uma dinâmica molecular, né? Aqui nós temos uma nanoestrutura, né, que ela começa com uma certa configuração, uma certa conformação, e ao longo da simulação ela muda essa conformação, como a gente pode ver aqui, né, e depois ela retorna novamente até que chega nessa outra conformação aqui. Então, qual é o ponto aqui? Ela muda a sua conformação. Mas por que a gente precisa saber da conformação dessa estrutura, dessa molécula ou dessa proteína, né? Porque para, por exemplo, se desenhar novos fármacos, é necessário identificar essas diferentes conformações. São chamadas conformações preferenciais. Que aí, em função dessa conformação, ela tem uma atividade ou uma função distinta, né? Mas onde nós conseguimos esses dados, né? A gente consegue esses dados aqui no chamado Protein Data Bank, que é chamado de PDB. E o que a gente consegue lá, né? A gente consegue exatamente as coordenadas, né, em nanômetros, né? Angstrom, desculpa, né? Angstrom é 10 a menos 10, né? Muito pequeno, né? As coordenadas em Angstrom de cada um dos átomos, né? Então, aqui nós temos o exemplo de um átomo, esse aqui é um átomo de nitrogênio com as suas coordenadas, né? Então, aqui vários átomos dessa estrutura, e aqui na última coluna, né, indicando que aqui é um átomo de nitrogênio, carbono, oxigênio, hidrogênio, e eles são, a gente consegue esses dados no formato PDB. E a gente usa isso para quê, então, né? A ideia é tentar entender toda uma dinâmica. Notem que, às vezes, uma dinâmica de uma estrutura em um supercomputador, ela roda às vezes 1, 2 semanas, né? Então, é um processo lento, é um processo demorado, tem toda uma complexidade aqui, né? Então, depois que se tem esse resultado da dinâmica, é preciso entendê-lo. E a ideia aqui foi criar uma estratégia para compreender melhor toda uma dinâmica computacional. Como que é feito aqui, então? Nós temos diferentes conformações, né? Cada estrutura dessa aqui, né? Aqui nós temos várias, gera um arquivo PDB com as suas coordenadas. O que nós fazemos aqui, então? A gente calcula a distância entre cada uma dessas estruturas, né? Desculpem, a distância dos átomos entre cada uma dessas estruturas, gerando uma chamada matriz de distância euclidiana. Dessa matriz a gente extrai algumas informações, e com essas informações a gente usa técnicas de redução de dimensionalidade, eu não vou entrar aqui em detalhes, né? E também usamos algoritmos de agrupamentos, que são muito usados aí em ciência de dados, né? Para a gente poder ter insights e entender sobre os dados. Então, essa informação aqui, das coordenadas da estrutura, sofre uma redução de dimensionalidade, e o que a gente espera encontrar, o que a gente encontra é algo parecido com isso aqui, né? Essa formação de grupos, né? Onde cada um desses grupos aqui indicam diferentes conformações dessa estrutura, né? Por exemplo, aqui esse grupo amarelo indica esse tipo de conformação, o vermelho esse, né? Então, a gente aplicou isso em algumas estruturas, né? A gente usou aqui essa estrutura chama camodulina, né, que é associada ao transporte de cálcio, e nós aplicamos diferentes técnicas de redução de dimensionalidade. E a gente percebe aqui a formação de grupos, né, e que os métodos, embora os resultados sejam um pouco
um pouco distintos entre eles, mas eles concordam entre si na formação dos grupos, né? Indicando que esse é um método que pode ser usado para entender toda uma dinâmica molecular. E para testar a robustez dessa técnica, nós fizemos o seguinte, nós pegamos essa estrutura aqui, que está dentro do nosso corpo, né, a 37 graus Celsius, e fizemos o seguinte, né, vamos fazer um teste dessa mesma estrutura a 237 graus Celsius. Mas o que acontece aqui? A 237 graus Celsius, a temperatura é tão alta que ela não fica com uma forma definida, né? Então, o que a gente espera é que os algoritmos também não fossem encontrar grupos muito bem definidos. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui, né? Os grupos ficaram muito mais esparsos, né? Porque as estruturas ficaram todas muito parecidas entre si, né? É o que chamam os biólogos computacionais, ou os biólogos, né, dizem que essa estrutura desnaturou, né? Então, enfim, sem uma forma ou sem função definida, né? Um outro processo que nós usamos também, que a gente usa muito aí, e que a gente, na verdade, tem usado muito recentemente, é o chamado autoencoder, né? A ideia aqui é mapear uma estrutura nela mesma, né? Só que esse processo de mapear a estrutura nela mesma passa por uma rede neuronal aqui que tem uma camada, que no caso aqui nós usamos uma camada somente com 2 coordenadas, né? Isso aqui é o chamado de... esse aqui é a parte do codificador e aqui do decodificador, né? Existe um erro de codificação aqui, claro, né? Mas ele tenta ser minimizado nesse tipo de modelo computacional, esse tipo de técnica de aprendizado de máquina, e nós usamos o autoencoder para tentar também entender esse funcionamento. E a gente percebeu que ele também funciona, né? Indicando aqui diferentes grupos, né, com diferentes conformações, que é essa estrutura aqui vermelhinha, né? Essa aqui está nesse cluster, essa aqui está nesse grupo, né? Essa outra aqui está nesse grupo. Enfim, então, usando uma técnica distinta, também uma técnica não linear, foi possível separar essa dinâmica molecular. Um outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês aqui, que foi uma experiência também muito rica, né, são os modelos baseados em dados em ecologia, né? Só para contextualizar, a gente está falando aqui de mangues, né? O que são os mangues? Os mangues são florestas costeiras, né? E com alto potencial de sequestro de carbono. Mas o que é o sequestro de carbono aqui, né? Se a gente imaginar que uma árvore ela pode ser composta aí em torno de 50% a 70% de carbono, então quando uma árvore cresce, ela está extraindo ou retirando carbono do ambiente, né? Então, fazer uma floresta crescer é uma forma de se extrair carbono. E aí, os mangues, eles têm um papel importantíssimo nisso. Opa, aqui. E qual foi a ideia aqui, né? Ao invés de... e como que a gente determina o quanto que uma árvore cresceu? O processo mais simples é medir o diâmetro dela. O diâmetro, mais ou menos, uma altura de 1,30 m, mais ou menos, né? Mede-se o diâmetro dessa árvore e, à medida com que ela cresce, né, o diâmetro aumenta e tem-se uma estimativa da biomassa. Só que no caso do mangue, isso extrair essa informação é relativamente complicado e difícil, né, porque o mangue é uma região alagada, né, enviar alguém para lá é uma tarefa, às vezes, insalubre e demorada. E qual foi a ideia aqui, né? A ideia foi usar um scanner 3D, né, um scanner industrial. Foi escaneada uma árvore de uma floresta de mangue na Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro. E aqui tem um exemplo da área lá que foi escaneada, e aqui uma nuvem de pontos que foi gerada por esse scanner 3D. E qual é a ideia aqui, então, né? Com uma simples visada de um aparelho como esse aqui, se consegue muita informação e esses dados podem ser trabalhados computacionalmente. Aqui tem um exemplo de uma nuvem, né, de pontos de um indivíduo, né? E qual que é a ideia, então? Com base nessa nuvem de pontos, extrair todas as informações que são
necessárias para determinar a saúde do mangue, ou se a gente tiver aí um intervalo de 2, 3 anos ou 5 anos entre as medidas, é saber o quanto aquela árvore cresceu, né? E aqui foi um experimento que nós fizemos, né? A ideia é escanear o manguezal e substituir um método, às vezes, destrutivo, né, que em alguns casos, para se medir o volume da árvore, é necessário cortá-la, né? Então, a ideia é substituir por um scanner que coleta uma nuvem de pontos, é chamado de método passivo, né? Essa nuvem de pontos é processada por algum modelo computacional, esses dados, né? E tem-se, então, a construção de um modelo. É claro que esses dados têm que ser validados, né, contra dados que foram obtidos por meio do método destrutivo, mas com isso a gente consegue reduzir a quantidade de indivíduos que podem ser cortados, ou enfim. E como isso foi feito, né? Bem, a gente pode usar o scanner, nós podemos escanear uma área uma vez, 2, 3, enfim, né? E quanto mais se escaneia uma área, mais pontos, mais informações nós temos sobre aquela área, né? E aqui, como o objetivo era calcular o diâmetro, né? Aqui é mais ou menos 1,30 m, nós extraímos essa informação, né? Aqui os dados que foram coletados de diferentes árvores, a gente percebe que algumas, né, esse processo não funcionou muito bem por causa de sombreamento, né, mas em alguns outros casos foi possível obter muito bem o diâmetro, né, ou enfim, a forma do tronco dessa árvore, né? E aí nós ajustamos alguns modelos simples, né, como uma circunferência, uma elipse e uma spline, que é um tipo de curva, né, a curva fechada. E a gente percebeu aqui que essa elipse foi a que retornou o menor erro, né, e quanto maior a quantidade de leituras que foram feitas, maior a precisão, né? Então, que é algo de se esperar, né? Mas notem que são modelos simples, né? E aqui eu gostaria só de falar que a gente sempre pensa e sempre ressalta isso, né? Que é o valor desses dados, né? Então, notem que são dados que são difíceis de serem obtidos e tem um grande valor envolvido neles, né? E aqui uns outros testes que foram feitos, outros modelos que foram desenvolvidos, né? Uma das demandas que a gente tinha era de fazer a separação entre o tronco, a copa da árvore e as raízes. Então a gente criou um método computacional baseado em densidade que conseguiu fazer isso, né? Aqui um exemplo de um ajuste, né? A gente percebe aqui a nuvem de pontos tridimensional, foram passadas várias seções e feito o ajuste por meio de circunferências e splines, né? Então aqui a nuvem de pontos e o modelo. E uma coisa que nós conseguimos fazer também é extrair uma informação biométrica, né, desses indivíduos. No caso do mangue, né, lá nós temos duas espécies, né, que é essa, a Vicenia e a Rhizófora, né? E por conta de características biométricas foi possível também determinar qual é a espécie dessa árvore, né? Tudo com base nessa nuvem de pontos tridimensionais. Então isso aqui mostra como que a ciência de dados, né, pode ajudar aí a entender, né, e com isso conhecer melhor as nossas florestas de mangue, que são áreas que estão em risco, né? Um outro ponto aqui também que eu gostaria de comentar com vocês, né, que é a otimização de modelos de aprendizado de máquina, né? A gente trabalha com ciência de dados, está quase sempre usando os modelos de aprendizado de máquina para ter insights em cima desses dados, né? Eu vou falar um pouco aqui, eu vou começar sobre um problema que a gente atacou, que é a previsão de vazões do Rio Paraíba do Sul, né? O Rio Paraíba do Sul, ele flui entre as duas principais cidades do Brasil, né? Ele nasce próximo de São Paulo, passa próximo do Rio de Janeiro, é uma das regiões mais industrializadas, e esse rio aqui ele tem múltiplos usos, né? Tem uso, suas águas são usadas na indústria para geração de energia, agricultura, né? E aqui esse é um livro que fala
eu acho que diz muito bem sobre o que é o rio, né? A história de um rio sobrevivente, né? E qual que é a ideia aqui, né? A nossa ideia era fazer a previsão de vazão do rio Paraíba do Sul, baseado somente nas informações anteriores, né? Isso aqui é um esquema de previsão de séries temporais, e esses dados aqui, eles foram coletados no site da Agência Nacional de Águas, né? Ela tem aqui, eles são dados públicos. A gente usou um esquema de web scraping de raspagem de dados, para poder extrair esses dados, né? São mais de 5.000 estações no Brasil, então realmente, e elas são atualizadas diariamente, né? Algumas são atualizadas de 15 em 15 minutos. E como que funciona qual foi a ideia de construir esse modelo, né? Nós temos informações antecedentes, né? E nós queremos prever a informação no passo de tempo à frente, ou seja, eu tenho a informação de hoje e dos últimos 14 dias eu quero prever qual é a vazão de amanhã. Aqui no caso eu estou dando um exemplo de uma rede neuronal, que é essa que está aqui, né? Ela usa informação das vazões antecedentes, mas também pode usar informações exógenas, né? Como chuva, como a temperatura. E a questão que surge aqui é como escolher o melhor modelo, né? E, por exemplo, se a gente está falando de uma rede neuronal, a gente tem várias topologias aqui, né? Temos aqui com 4, 5 camadas, uma camada única, quantidade de neurônios nas camadas, qual função de ativação a gente pode usar. Então, a ideia é interpretar isso como um problema de otimização, ou seja, eu quero determinar o melhor modelo e formular essa questão como um problema de otimização. E aí entra novamente os algoritmos evolutivos, né, que são usados como ferramentas de otimização. Aqui é um esquema que mostra todo esse processo, né, desde a coleta de dados, né, aqui nós usamos um algoritmo inspirado na natureza, e também usamos validação cruzada, né? Nesse caso aqui, o modelo ele entra como o objetivo a ser otimizado. E nós usamos também, nesse caso aqui, como nós temos várias estações ao longo do rio, nós usamos uma estratégia de multitask learning, né, onde nós temos aqui várias estações, e a ideia é fazer a previsão de todas essas estações ao mesmo tempo. Então, nós usamos aqui uma rede no formato, no esquema de Deep Learning, né, que é uma rede LSTM, foi publicado nesse trabalho aqui, né, e nós conseguimos fazer a previsão simultânea de 45 estações ao longo do rio Paraíba do Sul. A ideia de se otimizar os modelos, nós também usamos para determinar coeficientes de dispersão em rios, né? E o que é isso, né? Quando um poluente ele atinge um rio, ele vai se dispersando ao longo desse rio. E o que acontece aqui, então, né? Essa dispersão, ela pode ser modelada por uma equação, que é essa que está aqui. Porém, essa equação, ela depende de um coeficiente, que é esse Kx aqui, ó. E esse coeficiente, ele depende da forma do rio, da velocidade, da largura, de vários parâmetros do rio, né? Aqui a gente tem um exemplo aqui não é um poluente, tá, gente? Isso aqui é um traçador, ele é inerte, não polui a água. Então, que também a obtenção dessa informação é um processo caro, né? Que é uma quantidade grande de traçador que é jogado no rio, ele é acompanhado durante vários quilômetros, né? E é o que acontece aqui, né? Rios com formatos ou com parâmetros diferentes têm coeficientes de dispersão distintos. O que nós fizemos, então, né? A gente usou aqui alguns dados de rios dos Estados Unidos, né? E desenvolvemos uma estratégia para otimizar um modelo de aprendizado de máquina, para fazer essa previsão desse coeficiente, e, além disso, de escolher quais seriam as variáveis mais importantes, né? E o que nós... e o que nós fizemos aqui, então? Nós usamos um algoritmo também, um algoritmo evolutivo, né,
que é uma evolução, uma estratégia de evolução. Aqui está só para a gente poder entender como, ou entender não, visualizar como esse algoritmo funciona, mas é a mesma ideia, né? O modelo de aprendizado de máquina, ele é o objetivo a ser otimizado por esse algoritmo, né? E aqui nós fizemos também uma análise de erro e de incerteza, né? E a gente consegue detectar aqui os modelos com menor erro e também com menor incerteza. Um outro problema aqui que eu gosto muito de falar sobre ele, que foi desenvolvido aí por um dos cientistas de dados do Itaú, é usar Deep Learning, né, para descrever eventos urbanos. Isso aqui foi desenvolvido antes, né, de ingressar, mas qual que é a questão aqui, né? Isso aqui é o central de monitoramento da cidade de Juiz de Fora, né? E o que nós temos aqui? Várias câmeras em cruzamentos da cidade e nós temos os agentes que acompanham isso aqui, né? O que acontece, então, né? O agente, depois de trabalhar 5, 6, 8 horas, né, ele se cansa e já não tem a mesma percepção do que está acontecendo, né? Então, qual era a ideia aqui? Criar um agente computacional que pudesse ficar acompanhando essas câmeras 24 horas por dia e emitir alertas, né? Seja de engarrafamento, colisão, ou enfim, qualquer evento anormal. Então, qual foi a ideia aqui? Nessas câmeras, elas esses dados, eles são públicos, né? Eles estão disponíveis na prefeitura da cidade. Então, foi feito todo um processo para coleta desses dados. Eles vieram em vídeo, esses vídeos foram transformados em imagem, e aqui a gente começa a ter um dos problemas também que os cientistas de dados passam, né, que é a qualidade dos dados, né? Em alguns casos, a gente vem com dados faltantes, né? Acho que não é o caso aqui, mas observem que aqui nós temos dados de boa qualidade, aqui em cima, mas nessas duas figuras de baixo, nessas duas imagens, né, nós temos aqui imagens que não conseguem ser, a gente não consegue usar, né? E qual foi a ideia aqui? Esse trabalho foi inspirado nesse artigo, né, onde foi criada uma rede, uma combinação de duas redes Deep Learning, né, para reconhecer e descrever o conteúdo de fotografias. E a gente tem aqui que é uma descrição relativamente precisa, né? Então, qual é a ideia? Por que a gente não usa isso para poder descrever esses eventos, né, através de texto? E aí foi o que foi feito, né? Aqui nós usamos uma base de dados de contexto, né, de imagens, foi treinado um algoritmo nessa base de imagens e as imagens de trânsito, né, foram usadas para serem avaliadas, né? Aqui foi o modelo que foi usado e aqui alguns resultados que foram obtidos, né? Nesse caso aqui, a gente percebe que é feita uma descrição, né, uma descrição com uma certa, que faz um certo sentido, porém fica muito amplo e muito vago, né? Então nós temos aqui que nós temos um ônibus, né, numa rua da cidade. Tá muito preciso, né? Ou melhor, está preciso, mas não tem muita informação aqui, né? Aqui um grupo de pessoas andando de motocicletas, né, ou bicicletas, próximo, né? Em vários casos aqui, o modelo retornou que a cidade está com muito tráfego, né? Então, embora foi possível fazer a descrição, ela não foi muito útil, né? Porque é uma descrição muito simples, né, das câmeras. E, por fim, uma experiência que nós fizemos agora com processamento de linguagem natural, né? E antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? São 17 objetivos, né, para que a gente tenha o desenvolvimento sustentável de todo o planeta. E qual é a ideia aqui, né? Que todos cresçam juntos, né? Então, são vários objetivos, né? E o que é importante aqui, além de conhecer e de entender esses objetivos, é saber quais desses objetivos nós estamos atendendo ou quais precisam ser melhor trabalhados.
Então, nós fizemos aqui, né, estamos trabalhando no contexto da UFJF, um processo, né, para identificar esses objetivos de desenvolvimento sustentável nos projetos de pesquisa da instituição. A ideia é contribuir para uma gestão mais eficiente, né, e também para promover, dentro do possível, cooperações entre diferentes áreas do conhecimento. Então, aqui é possível, por meio de um processo de tratamento de linguagem natural, identificar diferentes objetivos de desenvolvimento sustentável nas diferentes áreas, né, desde ciências biológicas, engenharias, linguística. E esse é um projeto que está em andamento, né. E, por fim, eu gostaria de falar com vocês aqui sobre a experiência, né, que a gente teve aqui com a criação da disciplina Introdução à Ciência de Dados, né. Essa disciplina, ela foi... A primeira ideia apareceu em 2015, né, por meio da identificação da necessidade dos alunos de trabalhar com dados, né. Os alunos geravam muitos dados e depois tinham que trabalhar e ter insights em cima desses dados para gerar suas teses e dissertações, né? E essa disciplina foi criada em 2019 na pós-graduação em modelagem computacional, e a ideia é passar uma formação básica em ciência de dados para os alunos, né? Então, os tópicos abordados são tópicos introdutórios, como limpeza, análise de dados, um pouco de web scraping, aprendizado de máquina, né? E se conclui o curso com um projeto de ciência de dados. E o que a gente trata nisso aí, né? Os princípios, né? Para a gente ter acesso aos dados, que são os princípios FAIR. Aqui nós usamos Python, né? E Google Colab, para que todos possam aí, participar da disciplina de maneira remota. Ela é oferecida de forma remota. Modelos de agrupamento e modelos de aprendizado de máquina, né? O tipo de discussão que a gente tem na disciplina, né? Nota que nós temos duas soluções que são muito parecidas, né, em termos de desempenho, aqui um problema de classificação, mas que são criadas de formas completamente diferentes, né? E essa é a discussão que nós temos ao longo da disciplina, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade do Itaú de poder aqui falar dessa experiência com ciência de dados e modelos computacionais, né? E fico aberto aí para as perguntas e para discussão. Obrigado. Antes de abrir para as perguntas aqui, pessoal, vou colocar alguns links aqui. Aí já. Apareceu, Zico. Pessoal, agradecer, né, o professor Goliatti, muito obrigado. Realmente foi uma apresentação muito bacana, né, vários tópicos aí bem diferentes. A gente vê até pelos comentários aqui que realmente foi, assim, eu já sabia, né, que estou aqui organizando o evento, mas acho que eu nunca vi uma apresentação com tantos domínios e dados de naturezas diferentes. Então, pessoal, estou adicionando aqui, tanto no chat quanto aqui na nossa tela, vocês têm acesso ao nosso Meetup, para vocês se inscreverem, se vocês já não estiverem inscritos, né? Vocês têm o nosso Medium também, vocês têm o nosso site do 99 Jobs, que é onde a gente tem as nossas vagas de ciência de dados. O Itaú está constantemente contratando, então vale a pena vocês darem uma olhada. E também, por favor, se vocês puderem deixar um feedback, esse último QR Code aqui da nossa apresentação. Agora a gente vai passar para as perguntas, vou passar a palavra para o Thales. E aí, pessoal, boa noite. Leonardo, surgiram muitas perguntas aqui. A ideia, eu vou passar por algumas para você, tá? Algumas aqui, se você puder depois, a gente passa para você, você responde num texto e a gente envia para o pessoal, né, para não deixar ninguém sem a sua resposta. Eu acho que é uma primeira pergunta aqui, e aí eu vou acrescentar só um pouquinho a mais nela, foi sobre o termo correto, né, computação evolucionária
e não evolucionista, se isso está correto. E aí eu agrego colocando até a questão da sua apresentação mesmo, né? Redes neurais ou redes neuronais, né? Muito bem. Vocês me escutam? Sim. Tá, achei que estava no mudo aqui. Não, muito bem. Ótimo. Olha, essa é isso, eu já escuto isso desde a época em que fazia o doutorado, né, sobre computação evolucionista, computação evolucionária, né? À época, eu aprendi evolucionista, né? E eu tenho usado esse termo. Mas, às vezes, eu escrevo também computação evolucionária, né? Que eu acho que vem do inglês aí, do Evolutionary Computation. Mas eu acho que o que é importante aqui é a gente conseguir transmitir o que é o termo, né? Então, tanto evolucionista quanto evolucionária, eu acho que elas cabem, né? Eu não sei qual que se adequa melhor aqui para a nossa língua portuguesa, né? Mas eu tenho usado evolucionista. E quanto às redes, né? Eu tento usar a rede neuronal, né? Que é uma rede que é feita de neurônios, né? Às vezes vem o termo neural, que também é importado, né? Ou pelo menos o termo em inglês é neural network, né? E a gente tende a usar rede neural. Mas também, para quem usa neural ou neuronal, pode ficar à vontade, que eu acho que a gente entende e passa a ideia, né, do que se quer transmitir. Perfeito. Uma outra pergunta aqui foi, até pensando na evolução, né, dos computadores quânticos, se você vê a necessidade de algoritmos baseados em estigmergia para otimizar ainda mais rápido as soluções. Ótimo, não, essa pergunta é excelente, porque na área de pesquisa, né, é algo que já tem sido demandado, que é chamado Quantum Machine Learning, né? Ou seja, já pensando em desenvolver algoritmos com foco em computação quântica, né? Que eu acho que em breve ela vai estar em esquema de produção e a gente vai estar usando. Só que os algoritmos têm que ser adaptados, né? E qual é a vantagem? Né? Com a computação quântica, é possível executar os procedimentos de forma muito mais rápida, né? Então, quanto a usar estigmergia, né, eu acredito que se o problema aceita ou pode ser interpretado dessa forma, eu acredito que tem que ser usado, né, como mais uma alternativa para se pensar e para se resolver o problema. Perfeito, legal. Só comentando essas duas perguntas, a primeira foi do Rafael Matos e a segunda do Rafael Almeida, tá? Só para não deixar de passar o nome do pessoal que colaborou. Agora teve o tal Thiago. O Thiago, ele perguntou se utilizando os mesmos recursos computacionais, né, ao utilizar o modelo lá de ilhas, se eles superam a solução usando apenas um algoritmo. Acho que a questão é se você desse todo o recurso, talvez para um DE, se ele conseguiria resultados melhores do que a ilha, no caso, se tem estudos nesse sentido. Ótimo, excelente pergunta. Inclusive, essas figuras que eu mostrei aqui são de uma tese, né, que foi defendida em 2019, onde o objetivo era exatamente mostrar isso, né, mostrar que um algoritmo em ilhas, consumindo os mesmos recursos, né, a mesma quantidade de simulações, enfim, o mesmo tempo, consumindo os mesmos recursos, por conta da troca de informações entre algoritmos distintos, é possível conseguir melhores resultados. O que foi feito aqui, né? Nessa tese, foram comparados 25 problemas, se eu não me engano, 23 problemas, né? E o algoritmo com ilhas, ele só não se saiu melhor em 7 deles. Né? Por quê? Porque esses problemas tinham características, eles eram problemas muito difíceis, né? E aí o desempenho do algoritmo de ilhas ficou similar
ao algoritmo que não foi implementado no modelo de ilhas, né? Perfeito. Pô, bem legal. Teve uma pessoa que mandou em anônimo, eu acho que ela estava falando exatamente no momento que você estava comentando sobre aqueles desenhos das ilhas, né, onde tinha o algoritmo genético, tudo separado em ilhas, e perguntou se isso são redes neurais, e aí eu acho que seria legal até comentar um pouco a diferença, não sei, dos dois, né? Certo. Olha, é uma forma interessante de poder interpretar isso. Eu não tinha pensado dessa forma, né? Eu entendo como grafos, né? São grafos, mas talvez pode ser entendido como uma rede, né? Como talvez uma rede recorrente, né? Não sei, eu acho que não, mas eu vou pensar nisso. Foi uma pergunta muito boa. Legal. A Sara, ela perguntou aqui se eu acho que foi um momento que você comentou, né, que o AG e o DE eles tinham um comportamento meio que se complementavam, né? E aí a pergunta dela foi se a combinação de um AG mais um DE impede o dilema de exploration and exploitation, né? Eu acho que isso é muito perto de reinforcement learning, que às vezes você só está explorando muito, né, uma região ou tirando o melhor daquela mini região, né? Não sei se ficou claro a minha tentativa. Não, ótimo. Eu acredito que aí, no caso, é exatamente o comportamento complementar, né? Porque o algoritmo genético ele faz uma exploração bastante eficiente, né? Testando diferentes áreas, diferentes soluções, e a evolução diferencial consegue intensificar bastante quando encontra uma região que é promissora, né? Então, o que a gente aprendeu com esse problema é que, combinando a capacidade de exploração do algoritmo genético, ele pode encontrar uma ou mais regiões, ou mais rápido, né, uma ou mais regiões promissoras que são usadas pelo algoritmo de evolução diferencial. E lembrando que eles estão sempre trocando informações, trocando soluções, né? Então, uma solução que foi encontrada por um algoritmo genético numa região promissora, ela pode migrar para um algoritmo de evolução diferencial que vai intensificá-la, né? E, por outro lado, uma boa solução que veio de um algoritmo de evolução diferencial pode ajudar na exploração de novas regiões por meio do algoritmo genético. Então, eu acho que é essa combinação, esse balanceamento entre a exploração e intensificação que dá o bom desempenho dos algoritmos de ilha. Não sei se foi exatamente, acho que Perfeito, acho que foi nesse sentido mesmo. Fazer mais umas duas perguntas aqui, e aí eu faço um geral também, de bastante coisas que falaram, mas perguntaram qual que é o critério que faz o sistema se auto-organizar, se tem algum critério e qual que é ele. Ótimo, excelente pergunta. Eu acredito que é exatamente a comunicação, né? A forma com que... Porque o que acontece... Eu imagino que seja no caso da estigmergia, não é? Não falaram aqui, mas eu acho que sim, pela ordem assim, da apresentação. Tá, não, ótimo. Eu acredito que porque o que acontece na estigmergia? Ela leva a uma condição onde soluções que não têm um bom desempenho, ou que não são muito úteis, ou que não se destacam, elas não permanecem. Então, eu acho que essa é uma forma com que esse método ou esse modelo opera, né? Você gera diferentes soluções e dá mais oportunidades para aquelas que vão se destacando, né? Por exemplo, no caso
do modelo de estigmergia, o que se tem são probabilidades. Então, um indivíduo, ele pode escolher todos os caminhos possíveis. Só que ele vai ter ali quase que um incentivo para escolher aqueles que são considerados os melhores nessa visão da estigmergia. Então, isso acaba levando ao sistema se auto-organizar. Perfeito. Pô, bem legal. Eu acho que eu vou só repassar aqui, ainda ficaram algumas perguntas, tá? Eu vou passar para você depois, se você puder responder elas, para a gente poder encaminhar para o pessoal que participou aqui. Mas, em geral, tá, apareceu bastante gente aqui no chat falando que legal, né? Tipo, bastante aplicações que você trabalhou, sensacional, parabéns. Teve bastante gente aqui também pedindo material, querendo colaborar. Então, Zigo, se você puder voltar, fazendo um favor, onde tinha o PPT do Leonardo, eu acho que, Léo, se você quiser complementar, tudo bem, tá? Mas eu acho que, assim, quem quiser até entrar em contato, colaborar, pesquisar junto com o Leonardo, eu acho que podem procurar ele aqui. Eu acho que a gente deixou esse QR Code exatamente para isso, né? Para facilitar esse networking mesmo, para que vocês consigam se comunicar com os apresentadores também. E gostaria de agradecer aí, apresentou o meu trabalho lá também, bem legal, valeu. Muito bom, Léo, muito obrigado aí pela participação, pela apresentação, tá? Se quiser falar mais algumas coisas, umas palavras finais, antes de finalizar. Perfeito. Só queria novamente agradecer pela oportunidade de a gente poder falar sobre o trabalho que a gente desenvolve aqui, né? Que a gente gosta tanto e acredita, né? E que nós, aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, nós temos um grupo, que é o Grupo de Modelagem Computacional Aplicada, onde nós temos matemáticos, temos físicos, temos cientistas sociais, temos biólogos, biomédicos, farmacêuticos, engenheiros. Então, é uma troca intensa aí de informações e também de experiências, né? Então, a gente fica aberto para poder discutir sempre, né? Que eu acho que cada diálogo, cada conversa é uma oportunidade para a gente poder aprender, né? Então, eu gostaria novamente de agradecer aí por essa oportunidade de estar aqui nesse evento. Tivemos aí alguns problemas no começo, né? Mas, enfim, acho que a gente conseguiu chegar aqui e levar um pouco de informação para vocês. Problemas acontecem, né? É isso mesmo. Léo, muito obrigado. Obrigado, pessoal, pela participação. Até mais.